Doutor, como que a justiça protege as crianças que são vitimizadas? Quando o fato chega ao conhecimento do Ministério Público e, consequentemente, do Poder Judiciário, a primeira providência é tentar afastar o agressor daquela vítima. Isso pode ser feito através da própria vara da infância, existem medidas de natureza civil para afastar o agressor, ou até da promotoria criminal, da vara criminal, onde a gente pode aplicar uma medida protetiva em favor daquela vítima que foi violentada. E aí isso pode ser consiste na proibição de aproximação, no afastamento do agressor do lar ou até numa prisão preventiva. Certo, doutor. E quando a vítima ela tem um grau de parentesco assim com o agressor, quais são as especificidades que têm as leis? Isso é um caso muito complexo e, por incrível que pareça, a grande maioria dos casos isso ocorre, os parentes que são os autores dessas agressões sexuais. E nesses casos, a primeira questão que é delicada por envolver a família, nem sempre, às vezes, a família está disposta a divulgar aquele fato ou a permitir que se processe o agressor. Esse é o primeiro ponto complexo. Superado isso, se a família estiver apta a revelar isso, e aí a mesma forma, a gente tenta afastá-lo do convívio com a vítima, a ideia é sempre tentar proteger a vítima e ao mesmo tempo conseguir a punição dele na esfera criminal se os fatos forem comprovados. Em caso de não parentesco, as leis são as mesmas? Sim, apenas no caso do parentesco há um acréscimo da pena a ser aplicada ao agressor em caso de condenação, mas a forma procedimental é a mesma, tanto para quem é parente quanto para quem não é parente. Certo, doutor. E qual que é o limite, assim, a partir de que momento que a pessoa é tirada desse convívio? A partir do momento em que a notícia chega ao Ministério Público e ao Judiciário e a partir do momento em que se reúne um mínimo de prova consistente para indicar que aquele fato é verídico. Então, antes dele ser condenado ou de se reconhecer a culpabilidade, a gente pensa em preservar a integridade física e psicológica da vítima. Então, havendo indícios mínimos da ocorrência do fato, a primeira providência que há é proteger a pessoa da vítima. Doutor, nós temos os órgãos competentes, né? O CREAS, o CRAS, temos o CMDCA também, o Conselho Tutelar. De que maneira que esses órgãos eles atuam no combate? A gente costuma dizer que nós temos uma rede de proteção, né? Cada um desses órgãos que você citou tem um papel muito relevante. O Conselho Tutelar, por exemplo, muitas vezes é a porta de entrada dessas denúncias. Por ter exatamente essa função, e a sociedade conhece essa função, é o órgão que muitas vezes é procurado pela primeira vez. Assim que ele sabe dessa notícia, por exemplo, ele pode aí sim acionar a Delegacia de Defesa da Mulher, acionar o CREAS para permitir um atendimento social mais especializado e o Ministério Público também, que cada um exerce uma função. Então, isoladamente, nenhum desses órgãos é capaz de prevenir ou reprimir uma conduta dessa natureza, mas todos juntos, como uma rede em funcionamento, aí sim eles são capazes de fazer um papel mais relevante para a sociedade. Mas então, de que maneira, doutor, que pode ser preventivo? Primeiro, instruindo a população acerca da necessidade de revelar os fatos, se estes porventura ocorram no âmbito familiar, não é que nenhum fato fique sem punição, porque cada fato desse que não gera uma punição, ele vai se repetir por aquele autor. Se ele não sentir que tem punição, ele vai repetir a conduta, e nós vamos estar diante de mais uma vítima. Então, esclarecer a população que o Estado, no sentido amplo, está apto a lidar com aquilo, está apto a proteger a vítima e a punir o culpado. Então, acho que o primeiro ponto é essa educação, que é a prevenção, né? E orientar as próprias vítimas, que sejam adolescentes, mulheres em sua maioria, dos atendimentos existentes, da possibilidade de um atendimento e um acompanhamento psicológico, ou então de natureza clínica, médica, para prevenir alguma doença, por exemplo. Certo, doutor, só para a gente terminar, tem algum registro que o senhor gostaria de fazer aqui que não foi perguntado? Eu acho que, especialmente isso, esclarecer a sociedade que o Estado ele é capaz de lidar com essa situação. Óbvio que há um constrangimento em relação à vítima, porque ela é a pessoa que passou aquele tipo de conduta. Mas é importante esclarecer que hoje, por exemplo, nós temos no fórum escutas especializadas, onde ela é protegida para revelar o que aconteceu, ela é ouvida por um psicólogo e juiz, promotor, advogado fica em outra sala assistindo por vídeo, por exemplo, e fazendo as perguntas para o psicólogo que transmite isso para a vítima. Então não há mais um contato direto, aquela coisa meio opressora de ir numa sala de audiência e revelar o que aconteceu na sua intimidade. Isso é feito
por intermédio de um psicólogo que é preparado para essa oitiva especializada.